Você já sentiu indignação ao ver algo errado? E se perguntou: será que eu estou pecando por me sentir assim? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. Mas o que isso realmente quer dizer? Será que a ira é permitida por Deus? A resposta pode te surpreender. A ira mencionada aqui em Efésios não é aquela raiva descontrolada que fere, grita ou destrói. É a indignação justa, o mesmo sentimento que Jesus demonstrou ao expulsar os cambistas do templo. Ele não pecou, mas também não se calou diante da injustiça. É a mesma indignação que tomou conta de Davi ao ouvir, pela boca do profeta Natã, a história de um homem injusto, sem saber que o injusto era ele mesmo. Foi a ira que o levou à consciência e ao arrependimento. Agora, cuidado, não confunda essa ira bíblica com a raiva carnal, aquela raiva que nasce do orgulho, do ego ferido ou do desejo de vingança. Essa sim é pecado. A ira que vem de Deus é uma reação santa contra o pecado e contra a opressão. Ela não busca destruir, mas sim busca corrigir, restaurar e purificar. Vamos deixar uma coisa bem clara. A raiva é a ira descontrolada e ela é pecado. Quando você sente raiva, é como se, mesmo que em silêncio, você estivesse desejando o mal para alguém. Você já reparou nisso? Bom, quando Paulo diz irai-vos e não pequeis, ele está mostrando que a ira em si não é problema. O problema é o que você faz com ela. A ira é uma emoção natural, mas se ela não for guiada pelo Espírito Santo, ela se transforma numa bomba prestes a explodir. Em palavras que ferem, em atitudes que quebram e em mágoas que vão se acumulando. E tem mais. Sabe quando você começa a falar mal de alguém? A apontar seus defeitos com malícia, espalhar críticas disfarçadas de opinião? Isso também é raiva disfarçada. E quando você não quer mais ver aquela pessoa, quando deseja a distância dela a todo custo, quando fecha o coração e corta o relacionamento, isso pode não ser raiva, mas indignação. E há uma diferença. A indignação nos move a buscar o certo, a corrigir o que está errado com amor e com justiça. Mas a raiva, por outro lado, nos faz perder o controle, nos torna juízes dos outros e também nos torna escravos do nosso próprio ego ferido. A Bíblia é clara. A inveja é a podridão dos ossos. Você pode ler isso em Provérbios 14:30. E o mesmo princípio vale para a raiva. Você já parou para pensar por que a raiva corrói os ossos? É porque ela destrói a paz interior. Ela te consome por dentro. Ela tira o seu sono, acelera a sua mente e adoece o seu corpo. A raiva te prende num ciclo de ansiedade, insatisfação e desgaste emocional. Ela pode se manifestar como uma doença física, fadiga crônica, dores, mas o pior ainda está por vir. A raiva, preste atenção, abre brechas na alma. Enquanto você alimenta pensamentos negativos, enquanto critica em silêncio, murmura em segredo, sabe o que o inimigo faz? Ele encontra espaço para agir. E aqui vai um alerta. Falar mal de alguém, mesmo que seja só nos seus pensamentos, é se colocar como instrumento do maligno. Você pode até achar que não faz mal, mas o céu vê o que está no coração. E cada palavra dita, e cada palavra pensada com maldade tem um impacto eterno. Mas então, como posso me indignar sem pecar? Como posso enxergar o erro? Como posso sentir o peso da injustiça sem deixar que isso me contamine? A resposta está em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Paulo está aqui nos dizendo, sim, é possível sentir indignação, mas sem cruzar a linha do pecado. Isso significa que você pode e deve perceber o erro, apontar o que é injusto, denunciar o pecado com coragem, mas sem desejar o mal a quem o comete,
sem deixar que seu coração seja dominado pelo rancor. Você pode dizer com firmeza assim, eles estão me difamando, eles estão ferindo a consciência, mas não com ódio nos lábios, não com raiva no coração. A indignação bíblica é como o fogo do altar. E como é que é o fogo do altar? Como é que ele age? Ele purifica, mas não destrói. A indignação bíblica denuncia o mal, mas não alimenta a vingança. Ela clama por justiça, mas permanece rendida ao Espírito Santo. Não é fácil, mas é possível, quando o coração está cheio de Cristo e não cheio da carne. A raiva não é apenas uma emoção passageira. Ela é uma porta aberta para o inimigo da sua alma. Quando alimentamos a raiva no coração, nós damos permissão para que Satanás atue em nossos pensamentos, palavras e atitudes. E aos poucos, sem que nós percebamos, nos tornamos instrumentos do mal em vez de embaixadores de Cristo. Tudo que falamos de mal contra alguém volta contra nós. Mas o problema não começa na boca, começa na mente. Pensamentos poluídos, quando eles são acariciados, eles se tornam um hábito e a alma é ferida e manchada. Ou seja, o pecado começa no pensamento. É ali que o inimigo semeia sua destruição. Por isso a Bíblia diz, como o homem pensa, assim ele é. Isso está lá em Provérbios 23, verso 7. Mas então, o que fazer quando eu vejo injustiça diante de mim? O que fazer quando eu estou sendo ferido? Quando eu vejo a palavra de Deus sendo atacada? Não fale mal da pessoa, nem mesmo em pensamento, porque é aí que tudo começa. Pensamentos poluídos, quando acariciados, se tornam um hábito e a alma é ferida e manchada. É por isso que o maior campo de batalha do cristão é a mente. O controle dos pensamentos é essencial. É ele que prepara o coração para caminhar em unidade com Cristo, para viver a paz, para viver a santidade e a vitória. Se os seus pensamentos forem centrados em Cristo, seu espírito e sua alma estarão em harmonia com o céu. Mas, se você permitir que pensamentos maus habitem aí dentro, eles vão destruir você por dentro. E mais, sem um esforço resoluto por manter a mente em Cristo, a graça de Deus não pode se revelar na sua vida. Todos os hábitos, todos os impulsos precisam estar sob o controle de Deus. O reto pensar conduz ao reto agir. E o reto agir revela o caráter de Cristo em você. Agora, o que fazer então quando a indignação invade o coração? Você deve buscar ter um pensamento de misericórdia. Não aquela misericórdia permissiva que passa a mão na cabeça. Não, mas aquela misericórdia que clama aos céus por justiça com compaixão. Vou te dar um exemplo. Senhor, é a tua palavra que está sendo atacada. Eles não sabem o que estão fazendo. Essa ira, esse ódio, cairá sobre eles e sobre os filhos deles, porque é isso que eles estão pedindo, Senhor. Nós estamos aqui, sob tuas asas, nos teus braços. Então, Senhor, tem misericórdia deles, porque eles estão maltratando os teus filhos. Queridos, esse é o tipo de pensamento que revela um coração cheio do Espírito Santo. É esse tipo de clamor que molda em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Jesus se indignou muitas vezes, mas ele nunca revidou com ódio, nunca levantou a voz com grosseria, nunca falou mal de ninguém. A indignação dele era santa, era limpa, era justa. E é isso que o Espírito quer produzir em nós, uma indignação cheia de graça e de verdade. Jesus falava a verdade. Ele chamou os fariseus de raça de víboras, de hipócritas. Ele expôs os fatos, mas preste muita atenção. Ele nunca se uniu aos malfeitores, falando mal deles pelas costas. E é exatamente isso que muitas vezes fazem conosco. Então, sim, você pode se indignar, mas não peque. Guarde o seu coração. Vigie os seus pensamentos. E quando a ira vier, transforme-a em oração. Irai-vos e não pequeis. Essa é a ordem. Esse é o caminho. E é meu desejo
Que você tenha paz no amado.